Cumprimentamos a todos, em especial os visitantes, e também aqueles que nos acompanham à distância pela internet. Deixamos o nosso abraço a todos os nossos irmãos e amigos. Nós chamamos a atenção de todos para as notícias da nossa agenda, do boletim, para as comemorações do mês de agosto. Será no dia 13 o culto dos 158 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Também no dia 19, encontro de casais. E no dia 27, o culto de gratidão do 13º aniversário da Orquestra Filadélfia. Outros avisos estão no nosso boletim. Vamos iniciar o culto com o prelúdio. Leitura da Palavra de Deus no Salmo de número 84. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes e os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Cantemos o hino de número 3.
ação. Convido nosso irmão presbítero Antônio Bonato para que ore. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos reunidos para prestar o culto que só a Ti é devido. Pedimos que abençoe todas as pessoas que vieram até aqui, abençoe as famílias que representamos. Abençoe também o pregador e todas as partes deste culto. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar-vos.
Chegado o momento da nossa oração de confissão de pecados, de arrependimento, confissão de pecados. Nós destacamos a leitura do boletim do dia de hoje, que fala sobre o perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 6,12. Ressentimento e ódio levam o ofendido a se alegrar com a dor e a desgraça do ofensor, sem refletir sobre o dano que causa a si mesmo. Quão difícil é perdoar. Todos precisamos do perdão do Pai, mas estamos dispostos a perdoar? É de fundamental importância que aprendamos na prática a conjugação do verbo perdoar. Peçamos a Deus que, pela sua misericórdia, nos perdoe e que, pela sua graça, nos habilite a concedermos perdão. Precisamos entender as pessoas antes de acusá-las, esquecer as antigas pendências e amarguras e, por fim, manifestar o amor ágape, presente apenas no coração em que Cristo habita. A condição para ser perdoado é perdoar, e essa somente o poder de Cristo nos capacita a preencher. Vamos orar silenciosamente, depois oraremos a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Vamos ter uma oração de gratidão e de súplica. Vamos agradecer a Deus a vida dos nossos irmãos que completarão mais um ano de vida nessa semana. Amanhã, no dia 31, Natan Henrique de Lana. Dia 1º, Verônica Escobar Giaqueto, nossa irmã que está lá na Inglaterra. Dia 6, Francisco Tiago Chaves de Souza e Raquel Lazzarini dos Santos. Então, são os aniversariantes da semana que estamos iniciando hoje. Vamos orar em favor dos nossos irmãos enfermos, nossa irmã Madalena, Francisco, esposa da Gláucia, também nosso irmão Carlos, na família do nosso irmão Carlos e Marli, né, que é Marli e a filha também estão com dificuldades. Outros irmãos também com problemas de saúde, em decorrência desse tempo, né, desse clima seco, dessa oscilação do tempo. Vamos orar também pelos irmãos que estarão voltando agora do período das férias. No mês de julho é o mês das férias, e estudantes e outros irmãos costumam viajar. Orar também pelo pastor Jair, que hoje saiu de férias, e que ele possa ter um período proveitoso também de descanso, de poder voltar com alegria. Esse e outros nomes, né, Madalena, vamos orar por esses irmãos que estão enfermos e outros do conhecimento da igreja. Vamos curvar as nossas cabeças para orarmos. Ó Deus, nosso Pai, nós te damos graças porque o Senhor tem colocado nos nossos corações aquele desejo expresso pelo salmista que disse: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus. A sua preferência por estar na tua casa, e muitos não têm podido exercer, Senhor, esse privilégio devido a enfermidades, devido a outros problemas, mas o Senhor tem dado essa graça a nós de aqui permanecermos, e pedimos-te por aqueles que estarão retornando do período das férias, e que tenhamos, Senhor, sempre um ajuntamento alegre, participativo, em culto de adoração. Que a nossa alegria, a nossa preferência seja realmente nos congregarmos debaixo da tua palavra para te adorarmos. Pedimos também, ó Deus, pelos nossos irmãos que completarão mais um ano de vida, sobre todos eles, seus familiares, que tenham dias abençoados, uma vida plena, uma vida segundo a tua orientação. Aceita, Senhor, a nossa gratidão por tantas bênçãos que tens concedido a nós, as famílias desse teu povo. Nós oramos, ó Deus, com gratidão e suplicando, principalmente pelos aniversariantes e pelos enfermos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Teremos a participação dos jovens que continuarão o culto louvando a Deus. Da igreja ficar de pé.
pois confiamos em seu santo nome. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio, escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, como de ti esperamos. Alma espera no Senhor, nosso auxílio, escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio, escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, como de ti esperamos, como de ti esperamos. Ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz. Deu sentido à nossa vida e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, como seu amor por nós é tão real. Pois sustenta a nossa vida
cobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. A igreja pode se sentar. Os irmãos crianças, além de participarem do culto até esse momento, têm também o privilégio de ter uma palavra especial. E nós convidamos então as crianças para que venham à frente. Creio que o nosso irmão Rafael estará trabalhando com as crianças. Vamos orar. Rafael estará fazendo oração. Dá a mãozinha pro tio. Dá a mãozinha pro tio. Vou fazer pro pai do céu. Fechou. Você, papai do céu? Pai querido, nós te louvamos por essa criançada tão bonita que está aqui e porque o Senhor tem uma mensagem especial para elas. Abre o coração de todas as crianças e se coloca lá dentro. Ocupa todo o coração delas, toda a vida delas para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de ouvirmos a leitura e a exposição da palavra de Deus, teremos a participação mais uma vez do coral.
Faremos a leitura da palavra de Deus no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículo 40 ao 42 e do 49 ao 56. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículo 40 a 42 e depois dos 49 ao 56. Vamos colocar-nos em pé para a leitura. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. E agora no versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Podia sentar-se. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, lemos a Tua palavra e pedimos, ó Pai, que nos auxilies na exposição da mesma e que prepares, ó Deus, os nossos corações como um terreno fértil para que possa receber de maneira dócil a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos falar hoje sobre Jairo, um pai excelente. E o pano de fundo dessa história, o contexto, nós vemos que foi uma angústia muito grande. Nós não podemos mensurar o que é a perda de um filho ou de uma filha. E tudo isso, de repente, se tornou em alegria. O que tornava aquele ambiente de uma dor maior, uma dor pungente, era o fato de que essa filha era uma filha única. Diz assim, Jairo tinha uma filha única. E quando essa menina morreu, embora Jesus tenha dito que ela estava dormindo, é uma linguagem utilizada para a morte dos crentes, que o crente dorme no Senhor. Na verdade, o que dorme é o corpo. É devido à similaridade do sono com a morte, em alguns aspectos, que se utiliza essa expressão da morte. Jesus disse que ela estava dormindo. Para Jesus, ela estava dormindo. E essa menina era, então, como dissemos, filha única. Quando ela morreu, dissipou a luz daquele casal, uma filha única, morta, e isso foi realmente algo muito doloroso, que nós não temos capacidade, mesmo os que perderam filhos em outras idades, não tem capacidade aí muito de mensurar essa situação. Outro fato que nos diz aqui o texto é que essa menina tinha uns 12 anos. 12 anos, na cultura lá do Oriente, a menina de 12 anos, ela amadurece muito mais rápido. Nós vamos até falar de casamentos precoces, E ela estava então aí iniciando no seu esplendor da feminilidade,
E tudo isso, né, uma perda assim tão precoce, o natural é que sempre sabemos que os pais sepultem seus filhos, pelo menos existe lá no fundo, um consolo que é uma ordem natural, mas quando isso se inverte, é difícil. E também o fato de que esse Jairo, ele era presidente da sinagoga, ele era aquele responsável pela administração e pela organização do culto na sinagoga. Eu creio que Jairo exercia essa função com e se sentia muito bem fazendo esse trabalho. Ele havia alcançado perante os seus pares, né, uma posição de destaque, uma posição de respeito, mas a vida é assim mesmo. Na medida que nos concede muitos privilégios, que alcançamos muitas coisas, ela pode nos tirar alguma coisa que é preciosa. Então, para aquele homem Jairo, nessa posição, que tinha tudo muito bem estabelecido, ele agora estava perdendo o que era mais precioso na sua vida, que era a sua filha. E nós sabemos que há pessoas que lutam tanto, né, para conseguir algumas coisas, uma colocação, um bem-estar econômico, social, mas enfrentam algumas dificuldades inesperadas. As mulheres carpideiras, com certeza, já eram contratadas para esse evento, e isso é uma coisa até repulsiva, né? Aquelas mulheres chorando eram praticamente profissionais. Isso para nós é uma coisa muito artificial, a pessoa chorar, né? E quase que por uma obrigação, mas nós entendemos isso naquela cultura, que quando não havia carpideiras, era quase que um desrespeito para com o morto, era uma maneira social deles mostrarem o sentimento pelas pessoas e respeito pelos mortos, e era essa situação que eles estavam todos ali envolvidos. Mas Jesus, ele ressuscitou essa menina, nós lemos aqui no texto, Jesus deu vida a ela, e uma coisa interessante, que tão logo o Espírito volta, e ela recobra a sua vida, Jesus mandou que desse a ela de comer, que a mãe desse a ela de comer. Eu creio que aí é uma maneira de ajudar mais a mãe do que propriamente a menina, porque aquela mãe estava num colapso, ela ia de repente de uma situação de desespero, de angústia, para uma situação de alegria, e antes ela não podia fazer nada pela filha, e às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa quando já não é possível fazer mais, né? Mas agora, naquele exato momento, ela poderia demonstrar de uma maneira prática de alimentar a sua filha recém-voltada à vida. Mas, nesse contexto, a pessoa mais importante dessa história não é, na verdade, essa menina, a filha de Jairo. Aliás, há uma discussão quando se pergunta quais as pessoas mais importantes na sua família, né? E a pessoa naturalmente diz, a pessoa mais importante na minha família é meu filho, é a minha filha, né? Eu acredito que se nós erramos, e os que criam filhos assim, eles acabam tendo dificuldades não intencionalmente. Porque, na verdade, mais importantes são os pais, que deram a vida, o sustento. Senão os filhos não teriam como viajar, gozar férias, não teriam todos esses privilégios que têm. Mas quando eles colocam realmente o filho como centro do mundo, né, cria-se uma insatisfação no filho que nada vai preencher esse vazio. E não é intencional, né? Eu creio que os pais devem realmente cuidar dos seus filhos, mas as pessoas mais importantes na família, a meu ver, são os pais que sofrem, que lutam, e todos nós somos pais, sabemos que daquilo que nós faríamos, né, em favor dos nossos filhos, em favor dos filhos. Infelizmente, nesse mundo, as pessoas que nós mais gostaríamos de ajudar, nem sempre é possível. Encontramos nesse texto aqui que a pessoa importante depois de Cristo, Cristo é a pessoa mais importante, em segundo lugar é Jairo. E, como dissemos, ele era o presidente da sinagoga, era um príncipe,
E naquele tempo as sinagogas estavam fechando para Jesus. Jesus não tinha mais tanto acesso às sinagogas. Jesus era tido como um que quebrava a lei, né? Mas Jairo, ele sente a sua necessidade. Isso é um ponto fundamental quando nós queremos receber uma bênção, se for da vontade de Deus, né? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Então, Jairo, ele deixou para trás o seu orgulho, né? Ele deixou o seu orgulho, ele sentiu a sua necessidade e ele vai até Cristo, né? Até Jesus, para colocar diante dele o seu pedido em favor da sua filha, a favor da sua filha. Bom, é sobre Jairo que eu quero falar nessa noite como um pai excelente. Tudo isso que nós dissemos até agora deve ser tomado como um aspecto introdutório para colocar essa situação da morte de uma filha única, de uma menina de 12 anos, né? E como Jesus agiu nessa circunstância. No mês de agosto nós comemoraremos o Dia dos Pais. Possivelmente eu não falarei sobre esse tema, porque também nós vamos, no exato dia, nós vamos falar sobre o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, 158 anos da nossa denominação. E pensando sobre pais, eu entendi, é um texto que eu não me recordo de ter compartilhado com os irmãos aqui, nesta igreja, nesse púlpito, durante tantos anos, sobre um pai excelente aplicando isso à vida de Jairo. Porque os homens consideram grandes homens de modo geral, né? Os reis, os generais, os atletas. Tem atletas que emocionam, às vezes num lance, né? E se perpetuam a sua fama, o seu nome, né? Os generais que mantiveram a paz ou fizeram guerras de conquistas. E então esse para o mundo são os grandes homens, ou pelo menos eram. Hoje há uma inversão, né? Nós vemos aí que os ídolos, às vezes, são pessoas problemáticas, os ídolos da nossa juventude. Infelizmente, houve aí uma inversão. E, na verdade, olhando do prisma da vida espiritual, olhando espiritualmente, nós podemos dizer que os grandes homens são aqueles que vieram a Jesus, aqueles que realmente chegaram até Jesus, como Jairo chegou. Chegou reconhecendo a sua necessidade, chegou com muita humildade e colocou claramente a sua situação, o seu problema, que não era diretamente dele, mas era, porque os problemas dos nossos filhos são nossos problemas. Eu creio que Deus ainda nos chama para a procriação. Nós temos muitas áreas desse mundo que são áreas inférteis, né? Lugares que são gelo, né? No Alasca, em todas as partes. Mas ainda há muito espaço. O envelhecimento da população, principalmente na Europa, e muitas pessoas optam por ter apenas um filho, né? Outros optam por não se casarem, outros optam por não terem filhos. E eu sempre digo que uma família sem filhos é uma família. Não há necessidade exatamente de dizer que, a não ser a pessoa não queira ter um filho, às vezes por motivos egoístas. Porque quero gastar muito, eu quero passear muito. Não, a paternidade e a maternidade é realmente uma bênção, mas pessoas que não têm filhos também são uma família, são úteis, são abençoados por Deus. Mas muitas coisas podem acontecer com aqueles que têm seus filhos, inclusive a morte. Nós estamos sendo informados de quantos jovens têm falecido em nosso país, vítimas da violência, da imprudência, os mais diferentes fatores. E há situações tão graves. Um dia uma mãe chegou a mim e disse: olha, pastor, eu preferia que minha filha tivesse morrido. E aquilo me cortou o coração quando eu soube exatamente da história, o contexto. Eu disse a ela: não, você não preferiria que sua filha tivesse morrido, de maneira alguma, né? Porque na hora do desespero a pessoa diz alguma coisa que não deveria, né, de maneira nenhuma pronunciar, se pensassem bem. Filhos podem trazer alegria, mas trazem também preocupações, trazem tristezas.
Mas permanece o nosso dever, né, de pais, agora não falando das mães, porque tem o Dia das Mães também, né? Creio que em maio, em agosto, acho que é o dia dos pais. E Jairo, ele é um grande homem, porque ele fez o melhor que ele podia fazer pela sua filha. Às vezes as pessoas dizem, como que eu posso ajudar o meu familiar? O marido, ele ajuda a esposa amando a sua esposa, ajuda seus filhos amando a sua esposa e também cuidando dos seus filhos. O texto diz aqui, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, que viesse até o seu lar. Muitos pais não têm essa preocupação de que Jesus entre na sua casa, que Jesus entre no seu lar. Eles mesmos, né, não acolhem a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, quanto mais dentro da sua casa, e isso tem um reflexo na vida familiar, porque Deus trata com indivíduos, mas trata também com famílias. Então esse Jairo, como dissemos, ele tinha um lugar de responsabilidade, ele era chefe da sinagoga, um destaque social, mas líder do seu povo. Mas apesar dessas prerrogativas, ele podia ser um homem orgulhoso. Não, os judeus eles não estão muito bem com Jesus, né? Mas ele disse, eu sei da minha situação, eu tenho um problema com a minha filha, que ela está doente. Nós estamos falando da morte, mas quando ele vai a Jesus, ela ainda estava enferma, estava bastante enferma. E ele veio de maneira humilde, diz aqui o texto, que se prostrou aos pés de Jesus. A humildade para recebermos bênçãos de Deus. Nós não podemos determinar a Deus, dar ordem a Deus. Nós encontramos outros incidentes na Bíblia, quando a mulher cananita, que Jesus disse para ela, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus apreciou muito a humildade daquela mulher, e é assim que nós, como filhos de Deus, devemos nos prostrar, se queremos uma bênção diante dos mais difíceis problemas da existência. Jairo nunca pensou que o seu problema seria com relação à sua filha. Talvez pensasse que poderia ser outro. Então, a maneira como ele veio humilde, né, com o coração perturbado, e pedindo que Jesus entrasse na sua casa, porque ele tinha um problema. Há vários tipos de problemas. No caso, era uma doença, mas nós sabemos que há problemas comportamentais, há vários tipos de problemas que afligem, né, a todos nós, a existência humana, e um problema que ele não conseguia resolver. Ele precisava que alguém tocasse num membro da sua família. Todas as pessoas que têm família sabem que é muito comum, em cada família, nós termos algumas dificuldades de um tipo ou outro. Então, que Jesus tocasse no membro da sua família. E esse toque de Jesus é fundamental. As próprias crianças, as mães levaram as crianças a Jesus para que ele pudesse tocá-las e abençoá-las. E Jesus, tomando-as nos seus braços, diz o texto, eles abençoou. Hoje nós não temos Jesus fisicamente, nós andamos pela fé, um dia o veremos face a face, mas ele continua ainda tocando nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. E era uma pessoa que ele amava profundamente, a sua filha, filha única, e o melhor que alguém pode fazer é levar seu filho a Jesus. Infelizmente, muitos pais estão distraídos, estão preocupados consigo mesmos, estão procurando ganhar a vida, isso é bom, estão preocupados com outros fatores, mas eles esquecem de levar seus filhos a Jesus. E isso é uma coisa constante no Evangelho. Nós vemos de um pai também cujo filho às vezes era lançado às águas, outras vezes no fogo, e ele pediu para Jesus então que curasse o seu filho, e ele falou, você crê? Jesus perguntou, falou assim, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Meus irmãos, tem certas coisas que nós cremos, né? Mas mesmo assim nós pensamos, será? Né? Porque nós somos pessoas de pequena fé, e às vezes as circunstâncias são tão graves
que nós, às vezes, não confiamos como deveríamos confiar realmente no nosso Deus. E Jairo, então, esse pai da maior importância, porque ele leva a situação da sua filha a Jesus e agora ele também se mostra como um exemplo de pai, um exemplo de pai. Pesa sobre nós essa grande responsabilidade de colocar no mundo uma alma imortal. E nós estamos vendo que os jovens estão se perdendo, estão sendo atraídos pelo mundo, pela carnalidade, né? O próprio Satanás tem trabalhado tanto. Satanás odeia o ser humano, não tenho dúvida nenhuma que ele odeia o ser humano, odeia a família, ele quer ver a destruição da família. E ele odeia o homem porque ele sabe que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele não quer isso, ele quer que o homem seja a sua imagem, ele quer que o homem seja semelhante a ele, Satanás. E por isso, então, ele está destruindo. Se ele puder dar um chacoalhão na nossa família, na nossa igreja, em alguns casais, ele não tem dúvida nenhuma que ele fará, né? Que ele fará. Embora ele não possa fazer nada sem a permissão de Deus. Então esse homem veio falar com Jesus sobre a sua filha. Eu não sei orar, né? É contar, expor espontaneamente a realidade. E muitas crianças são privilegiadas. Primeiro, nossos filhos são privilegiados que nasceram num país onde a liberdade, onde, embora teoricamente tem o cristianismo, né, que vai se diluindo também na secularização, mesmo igrejas que pregam uma mensagem ortodoxa, os crentes estão vivendo como pagãos, são verdadeiros pagãos. Muitos nem preferem mais a casa de Deus, como diz o salmista, preferem outras alternativas. Né? As crianças mais privilegiadas são aquelas filhas de pais verdadeiramente crentes e que oram pelos seus filhos, como no caso de Jairo, e cujos filhos estão frequentemente no trono da graça. E as crianças mais desfavorecidas, mais prejudicadas, rapazes e principalmente mães que não pensam nos seus filhos. Às vezes estão nas baladas, deixando os filhos para cá e acolá, né? Já houve até casos de acidentes, vai procurar a mãe, a coisa está numa dessas festas e em outros lugares, né? E muitas crianças abandonadas. E aqueles desfavorecidos são aquelas crianças que crescem sem Deus. É um privilégio para as nossas crianças virem à escola dominical, elas terem um momento especial como estão tendo agora. E nós temos professores dedicados às crianças. As crianças não são menos importantes que nós adultos. Aliás, nós temos que ensiná-las o quanto antes, porque as crianças precocemente já estão se perdendo através de amizades impróprias, de ambientes impróprios, de tudo aí que nós estamos encontrando nessa sociedade. E essas crianças são prejudicadas, né? Porque os pais também não oram por elas, porque eles mesmos não são crentes, ou às vezes são apenas formais, e elas crescem, então, em casas, em lares, onde Deus realmente não está presente. Mas Jairo disse: Jesus, vai na minha casa, entra na minha casa. Eu tenho um problema, e meu problema é a minha filha que está enferma, e está muito enferma. E aí, então, ele joga o seu orgulho para fora, ele se ajoelha, ele esquece que ele é um líder religioso, ele sabe que Jesus é o que realmente importa. Nós sabemos de outros exemplos de pais bíblicos, e poderíamos falar de muitos deles, por exemplo, Noé, que num tempo em que todos se perderam. Às vezes a gente reclama desses bancos vazios, que muitas pessoas já não são mais fervorosas, que já não são como eram antes. Mas no tempo de Noé, as pessoas todas se afastaram de Deus. Ele era o único crente, mas ele lutou com a sua família, pelo menos, né? Para que a família dele entrasse naquela arca, pelo menos a sua família. Abraão, nós sabemos da influência de Abraão que deixa aquele ambiente. Às vezes nós temos que deixar certos ambientes de parentes, algumas amizades. Né? Ele saiu para uma nova terra para formar um novo povo, e essa influência esteve no seu filho, né? Isaac, esteve em Jacó, e por gerações esse pacto permanece até hoje
não foi abrogado, nós somos filhos de Abraão. Jó, que dá a impressão que era o aniversário dos filhos, quando eles celebravam, eram por turno, cada vez eles faziam festas na casa uns dos outros. E Jó, ele orava a Deus, intercedia, falava, será que os meus filhos não têm pecado contra Deus? Porque eles estão tão alegres, eles estão tão descontraídos. Então Jó, ele oferecia sacrifícios e orava e intercedia por seus filhos. Josué, que disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, é muito triste, e eu não critico, porque é uma realidade. Se nós fizermos um grande trabalho para o Senhor, se nós tivermos grandes coisas nesse mundo, como Jairo, e nós não termos realmente nos nossos filhos, nos nossos queridos, pessoas realmente salvas. Jairo, ele enfrentou também o teste que um pai tem que enfrentar. Ele foi provado ao limite. Foi provado quando ele aguardava notícias sobre o estado da sua filha. Ele foi falar com Jesus, e enquanto ele estava falando, alguém da sua casa ficou encarregado de avisá-lo como estava a criança. Será que melhorou? Será que piorou? Mas a notícia foi a mais drástica possível. Foi a morte da menina. As pessoas disseram, Jairo, não incomodes mais o mestre. Tua filha está morta. Tua filha está morta. Meus irmãos, o ministério, ele tem realmente muitas coisas boas, mas tem algumas coisas muito difíceis. Com relação à doença, com relação à morte. E quando a notícia chegou, então a filha estava morta. Há filhos que estão praticamente mortos espiritualmente, como o filho pródigo. Ele queria distância. Ele estava ali na casa do pai, simulando, mas ele odiava aquele ambiente de disciplina, de bondade, de fartura. Ele queria uma aventura, ele queria... Como esses jovens loucos, eles dão ouvido às pessoas que não os querem bem. Eles não dão ouvido aos seus pais, aos seus pastores, aos seus líderes. Eles estão dando ouvido a pessoas perversas desse mundo, a alguns colegas. E o filho pródigo estava ali, mas não estava contente. E chegou um ponto que o pai nem notícias tinha mais. Hoje os pais aguardam notícias pelo Facebook, pelas mídias. Quem sabe aparece lá onde estão, o que estão fazendo. Quanto mais distante alguns filhos, melhor. E tanto é que quando recuperado, o pai estava olhando à distância e ele vê que o filho vem se aproximando. Então, como não tinha mídia, ele olhava fisicamente. E ele não se contém, ele faz uma festa. Diz, esse meu filho estava morto e reviveu. Porque há muitos jovens que têm tanta saúde, mas estão mortos espiritualmente. E os pais não estão nem um pouco preocupados. Às vezes estão brigando, às vezes estão passeando, na hora que deveria estar na casa do Senhor, estão em outros lugares, e dando até maus exemplos. E Jesus, então, viu essa situação e incentivou a Jairo, dizendo, não temas, crê somente, crê somente. Nós sabemos que nesse espaço, nesse interregno, houve um fato. Jesus demorou um pouco para ir até a casa de Jairo, porque uma mulher com um fluxo sanguíneo, que foi, aliás, foi tema de uma das últimas pregações aqui, a multidão estava apertando Jesus, mas curiosidade e tal, e o fato dele realizar aquele milagre, ele retardou um pouco. E Jesus, então, agora, ele cura aquela mulher, e eu creio que isso também aumentou a fé em Jairo. Se ele curou essa mulher também, que há tantos anos padecia dessa hemorragia, e se ele disse para mim que eu não devo temer, que eu devo crer somente, com certeza ele vai curar a minha filha. Com certeza ele vai curar a minha filha. E Jesus então se dirige para aquele lugar, e nós vemos ali como Jesus procedeu quando chega àquele lugar. Ele ignorou as carpideiras, e as pessoas chorando. Ele falou, vocês não devem chorar. Aliás, se aplica a toda a morte do cristão, que não deve
se entristecer como os demais. Não que não se entristeça, porque é uma ausência temporária. Mas Jesus disse, vocês não devem chorar porque ela está dormindo. Ela não está morta, está dormindo. Nada surpreende a Jesus. Então, o que acontece nesse momento? Ele leva consigo para dentro da casa apenas Pedro, Tiago e João e os pais da criança. Privacidade. Mas tem uma coisa que está me preocupando, particularmente, é uma questão muito pessoal, né? Que as pessoas não respeitam mais a privacidade, os problemas dos outros, os momentos dos outros. Porque quando Jesus disse que aquela menina estava dormindo, as pessoas riram. Então as pessoas que zombam, as pessoas que riem, as pessoas que não são interessadas no assunto, talvez não sejam dignas de participar de um momento tão especial e tão íntimo. Nós temos que aprender, e eu gostaria de deixar essa lição nessa igreja, no meu pastorado, pelo menos a minha palavra, que muitas coisas não devem ser expostas publicamente sem a permissão. Nós não temos aqui no Brasil, assim, observado a questão do direito de imagem, né? Fotografar as pessoas, as situações, expor no Facebook certas coisas que se falasse com a pessoa interessada, não gostaria que colocasse, né? Agora, se a pessoa permite, se é uma festa popular, uma coisa assim, mas tem certos momentos, sejam tristes ou sejam alegres, que são momentos que pertencem a aquelas pessoas, aquela família, aquela comunidade. Mas hoje essas mídias sociais estão acabando realmente com toda a privacidade e esses momentos delicados, que era um momento de sofrimento. Então, Jesus leva consigo apenas aquele triunvirato, né? Pedro, Tiago e João, e também leva os pais da menina, e nós conhecemos o desfecho, né? Disse, menina, levanta-te. E isso foi um fato maravilhoso. Nós cremos em milagres, né? Não qualquer coisa que as pessoas atribuam a ser milagres. Nós mesmos temos aqui alguns fatos que são excepcionais. Quando nós começamos a nos conhecer, talvez tenhamos a oportunidade de um dia, não de explorar esses fatos, mas de apontar para Jesus, né? E essa menina foi trazida à vida. Então, essa menina, ela teve um grande pai, que não jogou, que sabia trabalhar com seu orgulho, jogou o orgulho de lado, a sua posição, vai a Jesus, expõe o fato, reconhece a sua situação de desespero e de uma fé persistente. Nós devemos manter a fé. Se for da vontade de Deus que nós venhamos ver algumas coisas em vida, ótimo, mas quem sabe, se nós não as vermos, nós veremos na vida dos nossos filhos. Um pastorado tão longo, e já vou indo para 42 anos, já vi muitas coisas assim. Vi pais que oraram pelos seus filhos e faleceram nessa oração, e creio que Deus ouviu as orações posteriormente, que foram filhos maravilhosos, modificados, né? E eu não falo só de filhos ruins, porque há muitos pais também que são ruins, e todos nós temos que aprender a sermos bons pais, né? Mas nada está além do poder de Jesus. Ele diz, todo poder me foi dado. Diz, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Às vezes não é um filho, mas é um outro familiar, uma outra pessoa. E nós não podemos deixar de sermos exemplos de piedade, de oração, de deixarmos o nosso orgulho de lado, de orarmos pelos nossos jovens, né? Eu aqui acompanhei muitos jovens, alguns que batizei, que já não estão conosco, outros que vieram posteriormente, alguns que saíram e voltaram, mas nós não devemos deixar de orar por aqueles que aqui estiveram e para aqueles que estão presentes, para que sejam realmente firmados. E eu creio que nós pais, não adianta, né, nós termos uma posição boa, alcançarmos qualquer coisa na vida, se nós não conseguirmos em favor dos nossos filhos. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos realmente fazer a nossa parte, deixando aquela parte que só Deus pode fazer. E nós temos que crer que Ele o fará. Que Deus nos abençoe.
Cantemos o hino 92. Vamos orar e sermos despedidos com a bênção. Ó Deus Todo-Poderoso, agradecemos-te por Jesus Cristo, que viveu nesse mundo e mostrou amor, simpatia pelo ser humano, por aqueles que humildemente reconhecem a sua necessidade, que confessam seus pecados e têm bons propósitos diante de ti, e transformou aquela situação familiar de angústia num dia radiante, num dia de paz, num dia de louvor e de exaltação. Tu conheces, Senhor, os corações dos pais, das mães, em relação aos seus filhos. Bendizemos, ó Deus, da experiência da morte, que é a consequência do pecado, que todos nós teremos que enfrentá-la. Mas cremos na ressurreição, porque Jesus ressuscitou. Cremos, Senhor, na realização de milagres, que o Senhor pode também
transformar os corações difíceis e transformá-los para que haja, Senhor, paz, para que haja alegria, para que haja esperança. E nós pedimos, ó Deus, por todos nós que aqui estamos, pelas nossas famílias que representamos, pela nossa igreja, pelos filhos, que eles não deem ouvido aos seus próprios corações enganosos, não deem ouvidos às pessoas tolas, não deem ouvido à voz de Satanás, mas possam ouvir, Senhor, a tua voz, possam ouvir a orientação dos seus pais, e que a igreja não seja só uma igreja de pais, mas uma igreja de filhos, de netos, e que nós não percamos a esperança, ó Deus, em relação àqueles que se distanciaram. Assim como o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, nós pedimos também pela saúde dos filhos e pela saúde espiritual desta igreja e da juventude cristã, das igrejas também nossas irmãs. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja, irmão, sobre vós, sobre todos aqueles que amam a Deus, hoje e para sempre. Amém. Poder sentar-vos.